Vivemos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, irmãos e irmãs amados no Senhor. Bom dia, ouvintes da Rádio Catedral, sua emissora católica. Amados irmãos, hoje a igreja recorda a memória, a festa de Santo André, apóstolo, irmão de São Pedro. Por isso iniciemos nosso dia iluminados com a luz da palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, a festa do apóstolo Santo André nos dá a oportunidade de reler a história da sua vocação juntamente com a dos outros primeiros discípulos. Primeiramente, eu quero mandar um abraço a todos os Andrés que eu conheço e recordar do Frei Vital André Roncone, cujo aniversário era celebrado hoje e é celebrado no céu. Frei Vital, cujo nome de batismo era André, faz exatamente hoje seu aniversário natalício. Vejam, o Evangelho começa com as seguintes palavras. Caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Estes lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. O olhar de Jesus precede a decisão dos dois discípulos. Pode parecer uma consideração trivial, mas não é. De fato, nossa vida não nasce de uma decisão nossa, nem mesmo o nascimento, não é verdade? Mas a decisão de outros que nos colocam em condições de viver e depois de poder decidir. É sempre assim. Há um dom que nos precede e que é o fundamento de toda vocação, de toda escolha, de toda grandeza que diz respeito à nossa vida. É sempre assim. Sempre um dom que nos precede. Ora, saber disso nos ajuda a não esquecer que nós que nascemos por uma razão e não apenas nascemos e basta. É isso mesmo, que cada um de nós é portador de uma razão misteriosa, que vai se revelando aos poucos na vida, toda vez que encontramos coragem para fazer as escolhas. E como são importantes as escolhas. Cecília Meirelles, num poema que eu aprendi desde criança, dizia ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. São sempre as escolhas. De fato, é o radicalismo de André, Pedro e todos os outros apóstolos que chamam a atenção na história do Evangelho. Vejam como são radicais.
Eles não ficam tergiversando, vou perguntar, espera um pouco, não é como aquele outro, vou esperar. Não, eles imediatamente deixaram suas redes e o seguiram. Ora, meus irmãos, essa capacidade de escolher peremptoriamente a Jesus é impressionante nos apóstolos. Escolher não é um caminho para passar do incerto ao certo, mas ao seu contrário. É a coragem de deixar o certo por algo maior, mas que precisa do risco para se revelar. Vivemos em um mundo onde a maioria de nós busca segurança, mas não decisão. Decisão vem de cortar, escolher. E é somente nessa última atitude de decisão, entretanto, que Deus age com poder. A festa do apóstolo André é cada vez mais também e cada vez devido à progressiva aproximação fraterna entre a igreja de Roma e Constantinopla. Santo André é reconhecido como o pai da igreja de Constantinopla, a igreja ortodoxa, um motivo para acolher de volta o mistério da igreja, fundada no apelo a uma sempre renovada e nunca assumida fraternidade. Os irmãos que se tornaram apóstolos nos lembram que, como discípulos, somos chamados a nos tornar cada vez mais autenticamente irmãos. E o evangelho dessa festa, por 2 vezes, mostra-nos e revela-nos o ponto de partida da chamada do Senhor. Viu 2 irmãos, e para não perder toda a importância e o peso, acrescenta, indo adiante, viu ainda outros 2 irmãos. A igreja do Oriente, a igreja do Ocidente, como dizia São João Paulo II, são 2 pulmões que devem respirar juntas, sempre o oxigênio do Espírito Santo. Que Deus abençoe tanto o Oriente quanto o Ocidente, a igreja uma só, para que nós sejamos um, como o Pai é um. Aliás, o lema do nosso cardeal arcebispo Dorani João Tempesta, ut omnes unum sunt, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, e eu somos um, de Jesus. Tenhamos todos um bom dia, o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos mostre sua face, tenha misericórdia de vós, volte para vós seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. Continuemos com um belo canto de advento. E até amanhã, meus amados irmãos e irmãs. Deixo aqui um abraço a Luiz Madureira, que ontem aniversariou. Amém. Nas alturas orvalhem os céus e as nuvens que chovam justiça, e a terra se abra ao amor e germine o Deus Salvador. Nas alturas orvalhem os céus e as nuvens que chovam justiça, e a terra se abra ao amor
glória vai voltar. Das alturas orvalhem os céus e as nuvens que chovam justiça e a terra se abra ao amor. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.